Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Cumprimento também o pessoal que vai nos ouvir depois. Como é de costume aqui do centro, antes da gente iniciar a preleção, a gente faz uma elevação para encontrar aí os nossos amigos espirituais. Então, eu convido a todos que fechem os olhos, que se tranquilizem, que a gente possa trazer a imagem serena e amorosa do nosso Mestre Jesus à nossa mente. E assim vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, sempre nos envolvendo em seu manto azul, de calma, de amor. Vamos agradecendo também a toda a espiritualidade que preparou esse ambiente para nos acolher, para nos receber. Vamos agradecendo a eles por essa oportunidade. E assim, com os nossos corações repletos de amor, vamos agradecendo através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nosso tema da noite é Meu reino não é deste mundo. E ele foi a base, né, desse tema, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que fala sobre a vida futura. Deixa eu baixar um pouquinho. Esse Evangelho, ele começa com a presença de Jesus diante de Pilatos, né? Então, Pilatos era um romano, né, na época de Jesus, e Jesus estava assim, tumultuando um pouco, né? Jerusalém e todos os judeus e os hebreus. E então o Sinédrio estava bastante preocupado com o que Jesus estava provocando na multidão, né? Trazendo a igualdade, a fraternidade. Então, as pessoas do Sinédrio, os doutores da lei, que eram os fariseus, estavam bastante incomodados com a presença de Jesus. Como eles não tinham poder de vida e morte sobre as pessoas, o que eles fazem? Eles pedem para Pilatos, né, julgar Jesus, porque só os romanos naquela época que tinham esse poder de decisão sobre a vida e a morte das pessoas. Então, eles colocam Jesus como o rei dos judeus, né, para que os romanos se sintam também ameaçados e tomem essa decisão sobre a vida de Jesus, sobre a morte dele, no caso. Então, Pilatos não vê justificativa para que ele aceite, né, dê a sentença de morte a Jesus. Então, ele tenta descobrir, né, o que acontece. É quando ele pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus, né? Então, e Jesus responde: o meu reino não é deste mundo, né? Então, Pilatos insiste: então você não é rei dos judeus, mas você é rei, né? Ao que ele vai responder: se meu reino fosse desse mundo, minhas gentes teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então, quando Pilatos diz, mas você é rei, ele fala, vós o disseste, né, que eu sou o rei. Né? Eu não me denomino rei. Né? Eu não nasci e nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, essa e outras manifestações de Jesus, em outras passagens de Jesus, ele fala do reino, né, de Deus, do reino dos céus, né, se referindo assim. Então, ele faz essa distinção entre a terra, que corresponde à dimensão material, e o reino de Deus, né, se referindo à dimensão espiritual. Então, por essas palavras, então, Jesus ele deixa claramente que existe uma vida futura, né? E ele apresenta isso em muitos dos seus ensinamentos. O mundo da dimensão material, como diz
Joana de Ângeles, ela diz que a Terra é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser, em trânsito para o reino dos céus. Nós sabemos, muitos de nós já temos essa consciência de que nós somos seres espirituais. Nós estamos transitando pela Terra. A nossa vida material é uma vida transitória. A nossa pátria é a pátria espiritual. É para lá que a gente volta. Então, por isso, a espiritualidade chama a Terra de educandário. Porque a gente vem aqui para se aprimorar, para evoluir, para aprender em contato com os outros seres humanos. Então, isso significa que nós estamos temporariamente, em muitas encarnações, na dimensão material, que é para nós essa escola, esse educandário, onde nós temos que aprender o necessário para a nossa caminhada rumo à plenitude do mundo espiritual. Então, a gente fala muito, a gente está nesse mundo para aprender. Para aprender o quê, exatamente? Se a gente fosse sintetizar essa resposta, a gente diria para aprender a amar. Essa é a nossa meta, é o nosso objetivo, quanto ser humano, de colocar em prática todas as nossas virtudes, todas as virtudes essenciais que manifestam a expressão do amor, a fraternidade, compaixão, humildade, caridade em toda a sua plenitude, benevolência para com todos, sem distinção. Então, assim, no nosso dia a dia, na nossa correria, com todas as obrigações que a gente acaba esquecendo um pouco disso. A gente trabalha e pensa muito mais na nossa vida material, do que na nossa vida espiritual. Então, assim, o que a gente deve se esforçar mesmo, de verdade, para fazer, é tentar viver uma vida espiritual dentro da nossa vida material. Porque a gente só pode evoluir espiritualmente em contato com o ser humano. Não dá para a gente aprimorar as nossas virtudes dentro de sozinho, solitário. A gente só vai poder aprimorar as nossas virtudes em contato com os seres humanos. Tem até então a gente tem que se capacitar, para alimentar a nossa alma enquanto a gente está aí na nossa vida cotidiana e fazendo sempre o melhor que a gente pode. Eu estava na semana passada assistindo um desenho com meu netinho do Pinóquio, e aí ele está lá fazendo alguma coisa que ele pergunta para o grilo falante, pede uma opinião para o grilo falante, a respeito do que ele vai fazer. E aí o grilo falante dá um conselho muito sábio para ele, que ele diz assim: como é que eu faço, como que eu devo fazer isso? Aí ele diz: o melhor que temos a fazer é fazer o nosso melhor. Então, assim, é uma frase muito simples, mas assim, se a gente de fato se dedicar sempre para qualquer coisa que a gente faça, se fazer o melhor de nós, dedicar o melhor de nós, a gente vai estar bem com a gente, Olha, deu certo, ótimo. Não deu, eu dei o meu melhor, Eu fiz o meu melhor. Se não deu, dessa vez, quem sabe na próxima. Mas assim, a gente fica em paz com a nossa consciência, Porque a gente fez o melhor que a gente podia naquele momento. Bom, na época de Jesus, o que prevalecia mesmo era a lei de Talião. A lei de Talião é aquela que a gente já deve ter ouvido falar: olho por olho e dente por dente. Só que naquela época isso cabia, e antes de Jesus ainda, nós, que provavelmente a gente também estava lá, o povo era muito ignorante, era muito primitivo, muito rústico. Então eles precisavam de leis que fossem de fato leis pesadas, Então a lei de Talião é aquela que, assim, o que você fizer você vai ter em troca. Todo mal que você provocar você vai ter de volta para você. Então, essa era a lei, dente por dente, olho por olho. Então, era isso que prevalecia. Quando Jesus chega na Terra, com a sua missão de amor, ele vem mostrar um Deus que é a expressão do amor. É um Deus que ampara, é um Deus que acolhe, é um Deus que perdoa, é um Deus que dá outras oportunidades. Então, ele traz a boa nova, Então, assim, a gente tira aquele peso naquele Deus punidor, e passa a acreditar num Deus amoroso, num Deus que quer o nosso bem, que
que não só quer, como também nos dá muitas oportunidades, né, para que a gente siga no caminho do bem. Então, a gente não deve considerar esse mundo como um vale de lágrimas, né, uma região onde existem dores intermináveis, mas sim como uma escola, né, onde cada experiência de reencarnação é uma oportunidade de evolução moral e espiritual. Nós, em cada existência física que nós temos aqui na Terra, ou em outros planetas, né, nós praticamos uma infinidade de atos com o objetivo de atender às nossas necessidades, né? E muitas vezes, na ânsia de atender essas nossas necessidades, a gente prejudica pessoas, né? A gente danifica o planeta, a gente contrai algumas dívidas. E aí, durante a nossa vida, quando a gente se depara com a morte, né, não nós propriamente, mas as pessoas que nós amamos, sempre vem à nossa mente, né, o que será que acontece depois da morte? Será que é melhor? Será que é pior o outro lado? Né, a gente, mesmo sendo espírita, mesmo a gente sabendo tudo, na hora, né, a gente tem a dúvida, a gente tem aquela, né, reflete a respeito disso. Né? Continuamos a existir do outro lado, né? As pessoas que em nada creem, ou a gente vai para o nada, né? Ou tudo isso aqui não significou nada, né? Então, são dúvidas que vêm à nossa mente. As religiões, elas exercem uma grande influência naquilo que nós pensamos sobre a morte. Algumas doutrinas afirmam que o ser sobrevive e conserva a individualidade da alma, né? Sendo que quem foi bom durante a vida vai para o céu, né? Quem foi mal vai para o inferno, e alguns ficam no purgatório, né? Algumas doutrinas têm um purgatório onde o espírito só sofre, né, até se depurar. Da doutrina espírita, a gente também acredita na individualidade da alma, né, com a diferença de que a nossa alma sempre progride, né? A gente nunca regride. Nosso espírito, tudo que a gente aprende, tudo que a gente conquista de virtude é um bem permanente da nossa alma, né? Aquilo que a gente é o que a gente vai levar, né, para o plano espiritual, né? A gente sai daqui só com aquilo que a gente adquiriu de virtudes, de conhecimento intelectual, enfim, de todas nossos méritos aí, tanto espirituais quanto intelectuais. Então, a gente não acredita nessa pena eterna, né? Se a gente acredita num Deus que é bom, que é só justiça e bondade, como é que a gente pode, né, pensar que Deus, alguém que erra, vai ficar eternamente, né, no inferno ou no purgatório? Então, isso para a gente não existe, né? O que existe são essas oportunidades que a gente tem de reencarnação e de aprendizado e evolução aqui na Terra. Então, a doutrina espírita trouxe esse conhecimento trazido por Kardec nos seus 5 livros, enfim, cada um deles tratando de uma forma, né, de um contexto dentro do espiritismo, mas são livros que trazem muito conhecimento para a gente sobre a doutrina. Então, a gente sempre vai progredir, né? Não tem involução, a gente só evolui. Tem um dos livros do Kardec, chama Céu e Inferno, é o 4º livro de Kardec, que fala só sobre isso. É um livro muito interessante, que traz muita informação sobre a vida no plano espiritual, né? Desencarne. No final desse livro tem vários testemunhos de espíritos, né? Da forma como eles desencarnaram, desde aquele mais cruel até aquele quase, né, um espírito de bastante luz, que relatam como foi esse desencarne. Então, ele tem, nesse livro Céu e Inferno, tem um capítulo que chama Código Penal da Vida Futura. Parece meio assustador, mas não é, viu? Então, tem lá um item 16 que diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. É preciso a expiação e a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto,
3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela porta da esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Né? Então, assim, às vezes a gente faz estragos. Né? Então, quando você olha, você fala, nossa, o que eu fiz? Né? Por que eu fiz isso? Às vezes a gente, né, nem a gente acredita que a gente pode ter causado um mal tão grande para alguém, né? Ou para alguma coisa, enfim, para a natureza, seja lá qual for o mal que a gente causou. E aí vem o arrependimento profundo, né? Que é quando a gente, de fato, não queria ter feito, quando a gente, né, de fato, pesa aquilo, deixa a gente entristece, enfim. Mas o arrependimento ele tem uma característica muito que deixa bem claro o arrependimento, que é uma ação de reparação. Né? Então, a gente se arrepende, a gente tem expiação, que é todo aquele sofrimento que a gente passa quando se arrepende, né? E depois esse arrependimento nos leva, né, a reparar o erro, então nos leva a uma ação. Então, todo arrependimento, de fato, sincero, ele impulsiona o ser a reparar aquele erro que fez. Isso não precisa desencarnar para fazer com outra mão, a gente pode já fazer nessa mesma. Né? Quanto menos pedrinha a gente levar para o plano espiritual, melhor para a gente, né? Então, a reencarnação é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. E ele nos oferece esse meio, né, para que a gente possa entender melhor a morte e os mistérios da morte. Então, a cada nova existência, nós alteramos o teor específico das nossas vibrações mentais. Né? Então, toda vez que a gente desencarna, né? Então, é essa nossa vibração mental que nos posiciona no mundo dos espíritos, tanto encarnado quanto quando a gente desencarna. Né? Então, se as nossas vibrações são leves e são suaves, nós teremos condição, depois da nossa morte, de habitar um mundo mais evoluído. Né? Onde a gente, no mundo espiritual, a gente tem muito trabalho. A gente trabalha, a gente estuda, né? Não é ninguém fica na nuvenzinha tocando harpa, não. É muito trabalho mesmo. E se a gente tem se as nossas vibrações são pesadas, são grosseiras, então a gente vai ter que se contentar com um orbe mais atrasado. Não há privilégio, não há carteirada no plano espiritual. Né? Então, cada um segundo as suas obras. Né? A gente vai receber, né, conforme aquilo que a gente fez, né, aqui na Terra. Então, a morte é uma passagem do mundo das formas, né, do mundo material, para o mundo das essências. Né? Então, aqui, muitas vezes, a gente, né, usa subterfúgios, muletas, máscaras, a gente consegue... Né? Mas no mundo espiritual, não. Porque lá, quando a gente está no mundo espiritual, o que aparece é aquilo que nós, de fato, somos, é a nossa essência. Né? Então, aí cabe uma pergunta para a gente levar para casa, para a gente pensar sobre ela. Qual é a nossa essência? Né? Se a gente se despide de tudo, todas as nossas desculpas, as nossas muletas, as nossas máscaras, né? Quem nós somos? Né? Qual é a nossa essência? Então, quando nós desencarnamos, né, a paz com a nossa consciência permite um desprendimento suave. Né? O nosso espírito vai se desprendendo do nosso corpo calmamente, né, tranquilamente. Né? Por isso que quando uma pessoa desencarna abruptamente, um acidente, uma coisa muito... Ela precisa de muita prece. Né? Porque o espírito fica completamente perdido, porque estava na vida, de repente não está mais. Né? Então, agora, quando é uma coisa mais demorada, mais lenta, que, né, a gente tem essa condição de ir se ligando ao plano espiritual e ir se desligando, né, da matéria mais suavemente.
Então, assim, o apego à matéria dificulta muito o desligamento, né? As pessoas que são muito apegadas, às vezes até a casa onde mora, né? As coisas materiais que a pessoa tem, ou até as pessoas da própria família, quando ela tem uma ligação muito, um apego muito forte, né? Ela tem mais dificuldade de conseguir esse desprendimento. E a gente, lógico, né, tem toda a espiritualidade que ampara, enfim, que esclarece, não é? Né? Ninguém fica abandonado. Então, é por isso que os espíritos amigos eles estão sempre nos lembrando, né, da necessidade das nossas mudanças comportamentais, né, que é o nosso comportamento que demonstra, né, a nossa moral, né, o nosso nível de espiritualidade. Então, é por isso que a espiritualidade sempre, né, reforça esse o nosso comportamento, as nossas vibrações, o nosso pensamento. Né, a gente fala tanto disso aqui no centro. Então, essa nossa vida, esse nosso momento, né, é a nossa melhor oportunidade. Né, é a hora, é agora, né? A gente está aqui agora, a gente não sabe quando vai estar de novo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando a gente vai partir, né, dessa terra. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Não sentir desespero, mas pensar que um dia a gente vai partir daqui, né? E se esse dia fosse hoje? Né? Só estou trazendo isso para a gente realmente pensar e refletir sobre isso. Como é que eu estou hoje? Né? Quais são os meus valores? Né? O que eu fiz, né, de bom? O que eu poderia ainda fazer? Então, assim, acho que de vez em quando a gente pode dar uma parada e pensar sobre isso. Né? Porque a gente tem uma vida material, é muita responsabilidade, é muita obrigação que a gente tem, mas a gente também, o nosso objetivo, segundo Jesus, é esse. Né? Isso daqui é uma escola, é temporário, e o que a gente vai, né, o que a gente precisa fazer e trabalhar é, né, o nosso espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 7, eu tirei um trecho que eu achei bem... faz parte, né, da preleção, mas eu peguei esse trecho porque eu achei que é muito bom para a gente. Diz o seguinte: o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novo horizonte. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele mostra, né, o Espiritismo mostra que essa vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. É muito lindo isso. É muito bonito. Assim, a gente é uma parte de Deus, a gente é uma parte do mundo, e tudo funciona junto. Né? Então, assim, se a gente colaborar, se a gente se esforçar, né, para vibrar sempre um sentimento de amor, de perdão, enfim, tudo aquilo que a gente tem de bom, toda essa nossa ligação com Deus, com a espiritualidade, se a gente colocar isso em prática, né, se esforçar para isso, né, dar o melhor de nós todos os dias, né, com certeza a gente vai estar colaborando para construir, né, um mundo melhor para todo mundo. Então, essa visão, né, de conjunto, né, os homens na época de Jesus e antes de Jesus e até depois, né, até há pouco tempo, não tinham essa compreensão, né, de que tudo, muita gente ainda nessa época não tem esse entendimento de que tudo está interligado. Então, nós temos essa oportunidade agora. Né, nós podemos ser melhores, e melhor do que isso, nós sabemos por que, né, nós podemos ser melhores e como nós podemos ser melhores. Então, vamos aproveitar. Né? Vamos aproveitar. Então, tem uma frase de São Francisco de Assis que eu acho que podia ser um mantra, porque ela, né, impulsiona bastante o ser humano, que diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e, de repente, estaremos fazendo o impossível. Então, acho que é uma frase... que se a gente acordar todo dia e falar isso, né, a gente vai, com certeza, alcançar esse impossível. Agora, então, eu quero pedir para vocês, ainda
pensando em São Francisco, eu queria que a gente agora abrisse o nosso coração, os nossos ouvidos, e que essa prece fosse também orada, né, por todos nós de vez em quando, para que a gente não esqueça quem nós somos e por que nós estamos aqui. Senhor, fazei de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolada, compreender do que ser compreendida, amar do que ser amada. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoada, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Peço agora que a gente faça as nossas vibrações, vibrando todos aqueles sentimentos que a gente tem no nosso coração, os melhores sentimentos de amor, de bondade, de alegria, de coragem. E vamos juntos, vibrando por todos os mundos criados por nosso Pai e por toda a sua criação. Vibrando em especial por aqueles corações em sofrimento, pelos corações endurecidos, por aqueles que ainda se comprazem no mal. Vibremos amorosamente por todos os lares do mundo, em especial pelos lares onde há sofrimento e dor, pelos lares coletivos e pelos nossos irmãos que moram nas ruas. Vibremos amorosamente por todos os doentes do corpo, da alma e da mente, por todos os encarcerados, física, espiritual e mentalmente. Vibremos amorosamente por todos aqueles que governam, por aqueles que detêm o poder e as fortunas, para que as suas decisões sejam sempre em benefício daqueles que mais necessitam, para que tenhamos um mundo mais justo, mais humano e mais feliz. Vibremos amorosamente por todos aqueles que lutam pelo bem, pela justiça e pela verdade, por todas as religiões que cumprem o papel de religar o coração do homem ao coração de Deus, o nosso Pai. Vibremos por essa casa que nos acolhe. Vibremos pelos nossos lares. Vibremos por aqueles que amamos. E vibremos também por aqueles que ainda não aprendemos a amar. E finalizando as nossas vibrações, vibramos, Pai, por nós mesmos, pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que ilumine o nosso caminho, para que todos nós possamos vivenciar os seus ensinamentos, o seu Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos. Um bom tratamento para vocês. O pessoal daqui a pouquinho vai chamar. Obrigada, viu? Boa semana.